are possible, only believe. A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Havemos de ir cantar lá no céu um hino além do Jordão. Que belo será, que alegria, que bom, se tu chegares primeiro que eu. Avisa que eu também chego lá. Havemos de encontrarmos além do Jordão. Que alegria será. Havemos de encontrarmos além do Jordão, que belo será. Havemos de encontrarmos também com Jesus, que alegria será. Se tu chegares primeiro que eu, avisa que eu também chego lá. Havemos de encontrarmos além do Jordão, que alegria será. Lá não vai haver tristeza, o pranto e a dor, lá não tem lugar. Havemos de encontrarmos no além do Jordão, que alegria será. Se tu chegares primeiro que eu, avisa que eu também chego lá. Havemos de encontrarmos além do Jordão, que alegria será. Havemos de
Em Apocalipse, capítulo 5, nós encontramos o livro selado com 7 selos, e somente o Cordeiro sendo digno de abri-lo. Ouvintes amados, isto é um assunto muito importante e que ninguém deveria tocar, apesar de ser muito importante e necessário para o povo, a menos que tivesse de fato uma revelação correta e perfeita dada por Deus, diretamente de Deus. É o Apocalipse em todas as suas partes e especialmente no tocante a estes 7 selos. Sem que você aceite as 7 eras da igreja e conheça a mensagem das 7 eras que está registrada na Bíblia, em Apocalipse, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia, Laodiceia, não deves nem pensar nos 7 selos, porque a revelação das 7 eras é uma base perfeita e correta para a revelação dos 7 selos, das 7 pragas, das 7 trombetas, etc. Agora, temos coisas no Apocalipse que se referem exclusivamente a nós, os gentios. E temos selos, como o caso do 5º e o 6º selo, se referem exclusivamente aos judeus. O nosso assunto nesse instante vai esclarecer alguma coisa, uma vez que já temos falado sobre as 7 eras. Vai esclarecer então sobre os 7 selos. O livro estava selado. E com respeito às revelações de João, nós encontramos um paralelo no Velho Testamento. O profeta Ezequiel viu um livro misterioso. Abacuque, no seu capítulo 2, versículo 2 e 3, diz: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Isso está em Abacuque, capítulo 2, versículo 2 e 3. Que ele disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até que passa correndo. Para quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Oxalá que todos nós pudéssemos ver o cumprimento destas visões, porquanto tem chegado o tempo determinado para os seus cumprimentos. Sim. Em Apocalipse capítulo 10, versículo 7, está escrito que nos dias do 7º anjo, quando estivesse para tocar a sua trombeta, quer dizer, entregar a sua mensagem, então o que aconteceria? Deus revelaria todos. O mistério de Deus seria revelado. O mistério de Deus é tríplice, como temos aprendido. Deus em Cristo, Cristo na igreja e a igreja no reino restaurado. Mas esta igreja tem um papel, tem um curso muito importante durante estes 7 períodos. E por isso nós a encontramos plenamente enquadrada nos selos. O livro estava selado. Ezequiel disse: e quando olhei, eis uma mão que se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e abrindo diante de mim, e o rolo estava escrito por dentro e por fora.
Ezequiel 2:9. Veja que paralelo interessante, completo com o de João. Ezequiel 2:9 e 10. João confirma em Apocalipse, capítulo 5, versículo 1, que citamos na abertura desta programação. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, ao todo selado com 7 selos. Ao profeta Daniel foi dito: Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Daniel, capítulo 12, versículo 4. Até o tempo do fim. Os sinais do tempo testificam para nós que estamos vivendo nos tempos do fim. E por isso o livro com os segredos de Deus não pode mais permanecer selado. O mundo tem cumprido em tudo, em todos os aspectos, em todos os sentidos, as Escrituras. As mulheres já estão do jeitinho que a Bíblia disse que elas estariam. Os homens, pela mesma forma, porque se os homens não estivessem pervertidos, suas mulheres também não estariam. Então, tudo o que está escrito a respeito do homem, da humanidade, tem se cumprido. Todos têm preenchido o requisito. A falsa igreja tem preenchido o seu requisito, tem se assentado sobre muitas águas, tem gerado seu sistema adúltero, suas filhas. Tudo tem se cumprido. A poderosa voz do anjo proclamava: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? João chorou amargamente quando ninguém era achado digno de abrir o livro. Se você ler Apocalipse, capítulo 5, você encontrará tudo isto. Mas um dos anciãos lhe respondeu: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Apocalipse 5. Então aí está toda essa confusão teológica acerca do Apocalipse. É mesmo uma confusão, é falsa. Cada denominação tem um grande homem, um grande gênio intelectual que escreve diferente um do outro a respeito do Apocalipse. Em qual você deveria crer? Qual traria a você a verdadeira revelação do que estava dentro deste livro, selado com 7 selos? Uma vez que é uma matéria controvertida, assim chamada por eles, e nos seus tratados, nas suas comunhões, nos seus companheirismos, nas suas uniões, eles fazem tratado de um não mexer com a doutrina do outro. Por que isto? Por que esses tratados? Por que essas condições em estatutos? Por que esta ética? Algo está mal por algum lado, porque quem abriria o livro não seria o grande teólogo fulano de tal, não seria um arcebispo, não seria um papa, não seria um grande reverendo protestante de qualquer ala deles. Seria o Cordeiro. E desde que é só um que poderia abrir o livro, então por que é matéria controvertida, uma vez que todos dizem que estão neste Cordeiro, estão ligados neste mesmo Cordeiro? Isto é o suficiente para os nossos ouvintes que querem a verdade concluírem: de fato,
Jesus Cristo é quem abre o livro, usando, naturalmente, os 7 mensageiros. Porque em Apocalipse 5, versículo 6 está escrito: e olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Os 7 Espíritos de Deus são os 7 mensageiros. São 7 homens, cada homem tem um espírito. Mas esses espíritos são de Deus, o seu espírito deve vir do Senhor, deve ser do Senhor. E Deus só dá do seu espírito, do Espírito Santo, para um homem que tem um espírito que tenha vindo do Senhor. Porque há muitos espíritos de mentira que vêm da parte do Senhor, enviado pelo Senhor, para que o mundo creia, o mundo que rejeita a palavra, como aconteceu nos dias de Acabe, veio um espírito de mentira e fez com que todos aqueles pregadores crescem no erro, no engano, na mentira. São 7 mensageiros. A história não nega que eles são Paulo, o primeiro, Irineu, São Martim, São Columba, Martim Lutero, João Wesley e agora, por último, William Marion Branham, no espírito de Elias, sendo o 7º mensageiro, é, portanto, o 7º anjo. E nos dias do 7º anjo, quando estiver para tocar a sua trombeta, se cumprirá então o quê? O mistério de Deus. Deus em Cristo. Ele vem revelando isto, que Jesus não é uma segunda pessoa. A Trindade de Deus não são 3 pessoas distintas, mas sim 3 manifestações de um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai sobre nós, Filho conosco, Espírito Santo em nós, mas nunca um Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isso seriam 3 deuses. Aí está o mistério, Deus em Cristo, Emanuel, Deus conosco. E este Deus em nós. Cristo na igreja, Cristo em nós, esperança da glória, é o mistério que São Paulo disse. Oh, eu sei que sua alma rejubila com estas verdades. Não chore, João. Então, devido aos acontecimentos sobrenaturais do mistério do irmão Branham, na verdade, os meus ouvintes, o povo deve estar inseguro, porque surge cada dia um novo mensageiro. Mas você sabe que nunca poderia existir uma nota falsa sem que existisse a verdadeira. Se a Bíblia fala do falso profeta, é porque tem que haver o verdadeiro profeta. Você diz, bom, o verdadeiro é o Espírito Santo, é Cristo. E eu pergunto, o falso não é Satanás? É sim. Manifestado em um homem, não é? Sim, perfeitamente. O verdadeiro é o Espírito Santo, manifestado em quem? Numa nuvem? Numa pomba? Manifestado em um homem. Há o verdadeiro profeta, o falso profeta. E existem os verdadeiros profetas, que são os verdadeiros pregadores da palavra. E existem os falsos profetas, que são os pervertedores da palavra, sob interesses próprios. Uns subornados pela posição social modernista do dia, pelo evangelho moderno. Outros subornados pelo pentecostalismo, pelo dinheiro, pela fama, para iludir o povo, muitas vezes bem intencionados,
mas eles não têm outro caminho, porque pertence a esta classe. Eles nasceram para aquilo. Então eles saem com uma nova revelação a cada dia para curar câncer, para curar isto e aquilo outro. E diz a palavra que eles têm unção para isto, para enganar. Diz a palavra. Agora, vejam só. Devido aos acontecimentos sobrenaturais do ministério do irmão Branham, todos os filhos de Deus chegaram à seguinte conclusão: que ele era de fato ordenado como mensageiro da 7ª era da igreja, a qual estamos vivendo, o seu fim por excelência. A presenciar. Eles, ao presenciar a abertura dos 7 selos e a transmissão disto ao povo, estes servos de Deus, homens honrados por Deus, chamados por Deus, constataram que ali estava de fato o 7º mensageiro. Agora você vai perguntar a Caifás quem é Jesus? Ele diz que Jesus é um Belzebu. Se você for perguntar a determinadas pessoas sobre o irmão Branham, elas têm que dizer que ele é falso. Eles têm coragem de escrever sobre ele. Eles têm coragem de soltar manifestos e fazer tudo, pôr nas suas revistas, tudo mais. Mas sobre o verdadeiro falso profeta, eles não têm coragem de falar. Porque o falso profeta lança a mão da razão. O falso profeta lança a mão da razão, lança a mão do seu poder. E é poder terreno, é perseguição. Mas o verdadeiro profeta pode ser zombado, pode ser escarnecido. E o que o mundo religioso chama de falso é que é justamente o verdadeiro. Vocês deveriam ter discernimento disso. Jesus disse: quando o mundo falar bem de vós, então vocês estão mal, vocês estão perdidos. Mas quando o mundo falar mal de vós, sim, então aí está enquadrando perfeitamente com o que aconteceu com ele, com Jesus em carne aqui. Quando o mundo quer dizer a ordem religiosa do dia. Amados, o tempo não nos permite, mas nós temos mensagens escritas. Por isso nós as oferecemos para que todos tomem conhecimento do ministério deste 7º mensageiro, do 7º anjo, de Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Não sei se ainda há tempo, mas começa por aqui. Assim que Deus te revelar, você pedirá o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, o mais depressa possível, crendo que Deus nos enviou um profeta. E perguntando: será que não está tarde demais? Será que ainda há tempo para mim? Que Deus te abençoe, que Deus responda no seu coração, que esta é a última hora, estamos vivendo os últimos momentos que precedem a aparição do Senhor Jesus Cristo, não para o mundo, mas exclusivamente para a sua esposa eleita. Amém. Deus, o teu nome é sim inescrutável bom. Deus, o teu nome é sim o mais supremo dom. Na estrepitosa procera, não temerei, pois em ti confiar.
a vida te amarei, Senhor. Deus, o teu nome é sim manancial de amor. Quem te conhece, ó Pai, não prova o dissabor. Com teu poder seguro estou da maldição, pois teu amor lavou meu coração. Hoje limpo estou, o sangue do Calvário meus pecados já lavou, Senhor. Deus, se o infortúnio vier, meu corpo abalar, minha alma aos céus, então, tu has de arrebatar. Se eu perder a vida aqui, ganhá-la-ei para viver um dia junto de ti, porque já provei o resgate dos pecados pelo sangue de Jesus, Senhor. Convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou, seu profeta seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está.
Disse, porém, Jeosafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, por ver o sofrimento sem sequer um lamento de quem tanto te amou. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, por ver o sofrimento sem sequer um lamento de quem tanto te amou. O amor revelado para perdoar pecados Deus manifestou. No alto da cruz já raiou a luz para te iluminar. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, por ver o sofrimento sem sequer um lamento de quem tanto te amou. Foi a cruz a caneta que escreveu com sangue a tua salvação. Se hoje aceitares e o mundo deixares, terás tu perdão. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, por ver o sofrimento sem sequer um lamento de quem tanto te amou. Ouvintes amados, nós encontramos no primeiro livro de Reis, capítulo 22, Acabe fazendo aliança com Jeosafá. Mas ali nós encontramos dois homens que eram reis, na verdade, mas um tinha um caráter e outro tinha outro caráter muito diferente. Um deles aborrecia ao profeta de Deus. Não aborrecia aos profetas que ele tinha no seu reinado, que falava bem dele, mas aborrecia um profeta. O outro, que era Jeosafá, era um homem reto e que preferia confiar mais naquilo que Deus dissesse apenas através de um, porque ele sabia que Deus nunca podia falar através de 400, de muitos, especialmente vendo o estado de Acabe. Nós não vamos entrar em detalhe por que esta aliança então com Acabe. Mas vamos pensar diretamente em um grande fato. Por que que
que Micaías fosse consultado. E por que Jeosafá queria que este fosse consultado? Ora, não tinha mais nada que falar. A Bíblia diz que, vejam só, em 1 Reis capítulo 22, então o rei de Israel ajuntou os profetas, até quase 400 homens, fez um concílio, não é? E disse-lhes: irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? Para começar, ouvintes, prestemos atenção. A intenção do rei era a melhor possível: libertar o seu povo. O inimigo estava entrando na terra de Israel, tomando a sua terra. Então era patriotismo de Acabe. Mas o que adianta patriotismo sem Deus? Sem estar primeiramente correto com Deus? O que adianta boa intenção? O que adianta querer ver o povo independente e possuindo o que é seu, se não estiver certo com Deus? Isso chama a atenção do povo de Deus em todos os tempos. Queremos liberdade, queremos independência. Somos patriotas, honramos e amamos a nossa bandeira. Mas o que adianta isto se não estivermos certos com Deus? Sim, mas acontece que 99,99% estava dizendo que tudo estava certo. Os homens devidamente preparados para falarem sobre o assunto diziam que tudo estava certo. Agora só um é que estava falando que a coisa não estava bem. Veja aqui, depois que todos, quase 400 homens, falaram bem do rei, dizendo: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Entregará o inimigo nas mãos do rei. Eles não disseram: sobe, porque Baal, Astarote, o diabo, entregará na mão do rei. Disse: porque o Senhor a entregará na mão do rei. Gileade. Acabe tinha que restaurar a coisa. Mas então Jeosafá, que era o rei de Judá, disse o seguinte: então disse o rei de Israel a Jeosafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Ilá. E disse Jeosafá: não fale o rei assim. Agora Acabe estava respondendo uma pergunta de Jeosafá, que foi a seguinte: não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Ouvintes, não haveria coisa melhor, não podia haver coisa melhor em Israel do que saber que havia um profeta genuíno do Senhor, o qual poderia ser consultado na hora de uma decisão, de uma circunstância tão terrível e que exigia precisão, exigia confiança, segurança. Os dias de hoje estão exigindo segurança, confiança, orientação de Deus. Mas há tantos profetas
para falarem bem de tudo e de todos? Porventura existiria um profeta na terra ainda hoje que fala diferente? Acabe respondeu a Josafá: sim, ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Ele sabia disso. Porém, eu o aborreço. Agora, por que ele aborrecia a este homem? Bom, para começar, vocês entendam isto aqui. Um homem que se diz profeta de Deus, o que o povo diz que ele é um profeta, porque há muitos, milhares por aí, e que não é aborrecido, que não é odiado pelo sistema religioso do século, ele é um falso profeta. Vocês querem que eu repita? Muito bem. Um homem que se diz profeta. Profeta é um homem que fala no lugar de Deus. É, portanto, um pregador. É um pregador, é um orientador religioso, é um conselheiro, é um líder. Então, este homem, não sendo odiado por todos os sistemas religiosos do mundo, ele é falso. Tão falso quanto aqueles que o amam, aqueles que o acoitam, que o bajulam, ou que os aceitam, se referindo aos milhares. Eu creio que está muito claro. E eu posso confirmar isso com as palavras de Jesus. Jesus disse: o mundo não pode vos aborrecer, mas a mim ele me aborrece, porque eu testifico que as suas obras são más. Esse era o ministério profético de Jesus. Testificar que as suas obras eram más. Sim, eu testifico que as suas obras são más. Porque Jesus não seria o Filho de Deus, não seria o Messias, não seria Emanuel, se ele viesse falando bem daquele sistema religioso. Mas ele o chamou de raça de víboras. Ele qualificou aquilo como sepulcro caiado. Jesus seria tão falso quanto eles, se dissesse bem deles. Agora, Micaías não tinha nada contra Acabe, não tinha nada contra as pessoas. Como verdadeiro profeta de Deus, não tem nada contra as pessoas. Mas ele fala a palavra de Deus e combate o pecado na sua fonte de origem. Ele combate o pecado na sua fonte de origem. Então está aqui a pergunta: por que o rei Acabe aborrecia Micaías e não aborrecia os quase 400 homens profetas que ele tinha lá? Alguma coisa estava diferente. Mas está tudo igual aos dias em que estamos vivendo. Por que aborrecem o profeta de Deus, a mensagem de Deus, a palavra de Deus? Simplesmente porque condena o pecado de suas mulheres? Simplesmente porque condena o pecado religioso do dia? E fere a doutrina mãe, relíquia da grande prostituta de Apocalipse 17? Ah, feriu a mamãe, nos feriu também, porque tal mãe, tal filha. Diz a Bíblia, tal mãe, tal filha. A filha de Herodias mostrou que tinha o mesmo caráter de Herodias, o mesmo caráter de sua mãe. De uma maneira direta ou indireta, ela pediu a cabeça do profeta. Por quê? Porque o profeta não acoitou o seu pecado. Um profeta não vai a quem quer que seja para tirar ciscos dos ombros, para botar pano quente. Um profeta não vem a quem quer que seja para pedir ajudas, subvenções para fazerem grandes obras.
para restaurar jovens, para fazer isso e aquilo outro, porque Jesus não deixou a igreja aqui para isso. É falso. Todo esse sistema é falso. Como todos aqueles quase 400 eram falsos. Então Micaías foi chamado. O rei pegou um eunuco, ainda fala bem macia, um homem que tinha alguma coisa cruzada sobre si, um palavreado bem macio, bem polido, e mandou que buscasse o profeta. Vai lá buscar esse profeta. Traga Micaías aqui. Ele está separado de todos. Ele não pertence ao nosso conselho. Ele não tem uma carteirinha nossa. Ele não está no nosso círculo. Mas Josafá pediu, então vamos ouvi-lo. Só para ver uma coisa. Sim, enquanto isso, o grande líder que enchia estádios e falava aos jovens e emocionava as multidões, e conselheiros de gente grandes do mundo, o doutor Zedequias, saiu na frente como um profeta. E o profeta sempre usou um símbolo. O símbolo do profeta desta era é o crucifixo, porque eles crucificaram novamente o Filho de Deus. Mas aqui está, um profeta sempre teve um símbolo. E Zedequias fez o que? Uns chifres de ferro. E disse assim a Acabe: assim diz o Senhor, com estes ferirás aos círios, até de todos os consumir. Agora, Zedequias estava falando com todo o aparato do rei, com quase 400 homens concordando com ele. Enquanto isso, o eunuco, de fala macia, estava ali caminhando com Micaías e trabalhando e dizendo para ele, conforme está escrito em 1 Reis 22:13, e um mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo: vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem do rei. Mas Micaías não tinha nada a perder para com tais homens. Ele disse: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. Isso é que nós precisamos. Nós temos aí a ética cristã, chamada de ética cristã, que não podemos ferir as doutrinas uns dos outros, nos tratados, nos estatutos. Então, colocamos parágrafos e fazemos compromissos que não podemos ferir a doutrina um do outro. Mas escuta, se temos o mesmo Deus, se temos o mesmo Espírito, se temos o mesmo Senhor, se temos o mesmo batismo, se temos a mesma fé, por que um parágrafo proibindo contrariar a doutrina do outro? Por quê? Me respondam por isso. Eu estou aqui contrariando a doutrina de alguém? Uma vez que todos, sendo cristãos, todos têm uma só fé, um só batismo, uma só doutrina, um só Senhor, porque todos estão edificados sobre o mesmo fundamento dos apóstolos e dos profetas. As nossas mulheres são iguais, os nossos homens são iguais, porque o Evangelho é um só, a roupa é uma só, a roupagem de Deus é uma só. Então eu não estou ferindo doutrina de ninguém que seja cristão. Ética cristã. Só é cristã aquilo que vem de Cristo, não aquilo que vem de um engenho intelectual de homens. Um pregador disse para o profeta desta era: você está arrasando com os ministérios, você acabou com o meu ministério. Ele disse: um ministério que a palavra de Deus arrasa com ele não merece existir.
Você está arrasando com as denominações. Se a palavra de Deus arrasa com elas, ora, se a mensagem é do inferno, lembre-se, as portas do inferno não podem arrasar a igreja de Jesus. Se ela fosse de Deus, ela não seria arrasada, mas o que tem arrasado é por causa do pecado. O que arrasou e acabou com Acabe e todo o seu reino foi o seu pecado, foi o seu casamento. Ele tinha 3 doutrinas: nicolaíta, baalanita e jezabelita, que Deus aborrece. Estamos no tempo de ouvir a um profeta, deixar todos de lado. Está no tempo do espírito de Josafá perguntar: porventura não há um a quem possamos consultar e que tenha uma resposta diferente, que venha do Senhor e que alguém diga: não, esse aí não, ele só fala mal de mim, eu o aborreço. Se Jezabel não aborrecesse a Elias, Elias seria um falso. Se Herodias não aborrecesse a João Batista seria um falso. E se a grande prostituta e suas filhas não aborrecessem essa mensagem, ela seria tão falsa como as deles. Que Deus os dê graça, ouvintes. Dê a graça que deu a Josafá. Veja só, o inimigo alvejava em primeiro lugar o rei. Vocês lendo o primeiro Reis aí, vocês vão encontrar isso. Então o que fez Acabe? Disse para Josafá: você fica no lugar de rei, na batalha eu me vestirei de soldado. E um soldado inimigo despretensiosamente lançou uma seta lá do seu acampamento, e aquilo traspassou o ventre de Acabe, cumprindo assim a palavra de Deus, cumprindo a palavra de um apenas. Deus não precisa de mais de um homem para falar a sua palavra. E foi o bastante o que ele falou através de Micaías, foi o bastante o que ele falou através de Noé para acabar com o mundo todo. Foi o bastante o que ele falou através de Moisés para abrir o mar vermelho e sucumbir o poderoso exército de Faraó. Basta uma palavra vivificada pelo Espírito Santo e Deus te dá graça da vitória sobre o juízo que está sobre a terra por rejeitá-la. Um homem simples, porém um profeta de Deus que ele enviou. Deus te dê a graça de ver a sua mensagem em tempo, se arrepender e se converter, ser batizado em nome de Jesus Cristo e entrar nessas fileiras para a vida eterna. Amém. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Do céu as lindas melodias se ouvirão na escuridão. Sim, confia tu em
inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói de todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira, às 19 horas. Nos domingos, às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. Deixes esquecer do teu amor, Jesus, antes que eu possa engrandecer. Leva-me até a cruz. Quero estar pronto a caminhar para chegar à tua cruz e a meus passos em tua luz, ao Calvário me conduz. Quero estar pronto a carregar a minha cruz, Senhor. Meu cálice quero esvaziar pela gratidão e amor. Quero estar pronto a caminhar para chegar à tua cruz e a meus passos em tua luz, ao Calvário me conduz. Ao Calvário me